Oi pessoal, aqui no canal Enfermeira Juliana Elias, vamos dar sequência à nossa série sobre liderança. Mais uma aula falando sobre esse tema que é muito importante para a enfermagem. Hoje a gente vai aprender um pouco como ter sucesso na liderança. Como eu posso ser um líder bem sucedido? Como a minha equipe vai alcançar esses objetivos através da minha liderança? São alguns pontos que a gente precisa aprender. Primeiro deles, não existe líder sem saber se comunicar. A comunicação, ela é a chave da liderança. Um bom líder é um bom comunicador. Ah, eu sou tímido, eu não sei me expressar. Aprenda, leia livros, estuda, faça mentorias, busca, mas precisa saber se comunicar. A comunicação não é apenas falar, não. É falar de forma assertiva. Falar de forma que quem está ouvindo saiba, entenda o que você está falando, não seja meias palavras. Então é uma comunicação assertiva, também uma comunicação não violenta. Hoje está falando muito sobre esse tema, comunicação não violenta em ambientes corporativos, porque não cabe mais aquela liderança ou até mesmo entre colegas de trabalho, aquele tipo de conversa que leva a ser uma coisa quase que um assédio, né? Uma fala brusca, uma fala violenta, uma fala ríspida, não dá para ser assim, gente, não dá. Hoje as pessoas têm muito mais informação, aquele tipo de chefe que gritava, que te xingava, que te humilhava, que muitas vezes você engolia ali porque eu preciso do emprego, tá errado. Esse tipo de liderança não serve mais para os ambientes de sucesso. As grandes empresas, os grandes hospitais, os lugares que pretendem contratar pessoas que vão dar bom rendimento e bom resultado, vão contratar bons comunicadores. Na sua área de empreender, eu quero ser um enfermeiro empreendedor, eu quero ter o meu negócio, eu quero abrir minha casa de repouso, ou eu quero atuar como home care, ou eu quero empreender na área de furo humanizado, eu quero empreender na área de estética, que está aí bombando, o enfermeiro fazendo aí a parte de estética, eu quero trabalhar com feridas, eu quero empreender, eu tenho que saber me comunicar. Eu tenho que ser um bom comunicador. Comunicação assertiva e não violenta. A gente vai ter uma aula só sobre comunicação, porque é um tema muito abrangente, que envolve várias coisas, como você pode falar, como você pode se portar. Muitas vezes aquilo que você fala não é aquilo que você expressa, então tem que tomar cuidado também com a sua comunicação não verbal. E a comunicação dentro da enfermagem é tudo, né, pessoal? Ela garante a segurança da assistência do paciente. Por quê? Passagem de plantão, comunicação. Seja ela falada através da passagem beira-leito, seja ela através de um documento feito por escrito ou feito no computador. Hoje muitas empresas, muitos locais já usam essa comunicação de troca de plantão pelo sistema, pela folha do SBAR, né? Transição de cuidado, onde cada equipe vai dar continuidade naquilo que precisa ser feito. Tem plantão que tem a lousa para a gente poder se comunicar, deixar ali as pendências, quem precisa fazer exame, quem está pendente cirurgia, preparo para cirurgia, é um método de comunicação. E essa comunicação, ela sendo efetiva e segura, ela garante a melhor assistência para o paciente, que é muitas vezes o objetivo, a visão, a missão das instituições hospitalares e também das instituições de home care ou casa de repouso. É garantir uma assistência segura e livre de danos. É isso que a enfermagem precisa proporcionar aos seus clientes, pacientes. E você, como líder, precisa estar ali na cabeça, né, levando a sua equipe para ter essa melhor comunicação, para poder conversar entre eles, né, se comunicar entre eles, porque a enfermagem é um jogo de equipe, né? Não é um jogo de tênis individual, é um basquete, um futebol. Você precisa estar se comunicando todo o tempo. Você vai dar um banho de leito? Você precisa de um colega. Você vai fazer uma aspiração? Você precisa de um colega. Você vai fazer qualquer coisa com o paciente, muitas vezes, 90% das atividades da enfermagem é desenvolvida em dupla, pelo menos, né? Então você precisa saber se comunicar. Porque muitas vezes a gente acha que foi dito e não foi dito, e fica aquele relacionamento truncado dentro do ambiente de trabalho por uma coisa que poderia ter sido resolvida através da comunicação efetiva. Então a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Fiquem comigo. Sucesso na liderança. Precisa aproveitar ideias. O líder tem que saber aproveitar aquilo que vem dos seus liderados. Muita coisa boa eu fiz utilizando as ideias da minha equipe.
Vou dar um exemplo agora. Nós vamos ter um evento de enfermagem agora no final de maio, comemorando a Semana da Enfermagem, dia 26 de maio, vai ter a caminhada da enfermagem da Unicamp. E uma ideia muito legal veio da minha colaboradora, veio da minha técnica de enfermagem, sobre o stand que a gente ia montar, sobre o que a gente ia fazer. E a gente precisa aproveitar essas ideias. Muitas vezes o técnico de enfermagem, quem está ali no cuidado direto com o paciente, ele tem uma visão, ele tem um entendimento muito maior do que o chefe, né? Do que o líder, do que o enfermeiro, que está muitas vezes na parte administrativa e gestão ali da assistência. Então a gente precisa aprender a aproveitar ideias, entendeu? E quando a gente aproveita ideias, a gente tem sucesso na liderança, porque o seu liderado se sente motivado. Aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele está trazendo para você vai ser aproveitado, não vai ser descartado, né? Você não está deixando ali, não quero saber o que você tem para você, não tem nada para acrescentar, eu sou enfermeiro, você nível médio, nível técnico. Para com isso, desce do pedestal, escuta a sua equipe, que muitas vezes eles vão trazer coisas sensacionais para você desenvolver ali dentro do seu ambiente de trabalho. Feedback, precisa aprender a dar feedback. Feedback, dar retorno, conversar com a sua equipe, ter avaliações trimestrais pelo menos ali e saber dar feedback tanto positivo quanto negativo. Saber como você vai direcionar o seu colaborador, seu liderado, de uma forma que ele não está trabalhando de acordo com as ideias, com os objetivos propostos, e você precisa trazer ele mais para perto, precisa trazer ele mais ali junto. Então você precisa aprender a dar feedbacks. Eu sou enfermeira e tenho medo de dar feedbacks porque depois eu não vou ser aceito, Não pode. Você não tem que ter medo de dar feedback, você tem que aprender a dar feedback. É a comunicação, né? Você não pode deixar de conversar com o seu liderado para que ele venha dar resultados ok e para que ele continue, muitas vezes é um feedback positivo, para que ele continue progredindo, né, se você não sabe dar esse retorno. Eu uso aqui, na minha casa, né, na minha família, na minha casa, com os meus filhos, eu uso feedback, né? Eu sento, cada final de bimestre chega boletim escolar, chega avaliação, eu sento com meu filho de 10, 11 anos, sento com ele e falo, olha, isso, vamos trabalhar melhor nisso, essa disciplina você não foi bem, por que você não atingiu esses objetivos, o que está faltando, vamos, né? A gente sempre tem essa questão aqui de dar esses feedback para ele desenvolver melhor na sua parte escolar. Pequenininha ainda não tem esse entendimento, né? Mas a gente já trabalha ali com reforços positivos para suas conquistas, né? E direcionando melhor aquilo que ainda precisa ser aprendido. E não é diferente com a sua equipe. Ético. Ter sucesso, para o líder ter sucesso, ele precisa ser ético, né? A ética, ela está assim enraizada na enfermagem, né? Porque a gente não lida com documentos, com papéis, com máquinas, a gente lida com a vida de um ser humano, né? E uma das coisas que ficou muito evidente aí na pandemia, frases que o pessoal falava, e realmente, se a gente refletir, eu estou cuidando do pai de alguém, da mãe de alguém, do filho de alguém, do amor de alguém. Então eu preciso ser ético. E eu preciso ser ético com a minha equipe também. Porque também é o pai de alguém, também é o filho de alguém, também é o amor de alguém. Eu preciso ter ética no meu ambiente de trabalho. Eu preciso elaborar as minhas ações e atitudes baseadas na ética. Saber conduzir mudanças, né? Se o líder se desesperar quando vai precisar acontecer alguma mudança, ele desestabiliza uma equipe inteira. Vai acontecer um novo protocolo. Pronto, o líder já começa a patinar, chorar, sapatear. Ele leva toda a sua equipe a essa destruição. Vai vir uma coisa nova, é uma coisa boa, importante, saiba lidar com essa mudança para você passar essas diretrizes para a sua equipe. Eu lembro quando foi implantado a terapia renal contínua, né? A diálise contínua, a terapia renal substitutiva contínua. Eu fui uma das primeiras enfermeiras da minha unidade a trabalhar com a diálise contínua. Na época foi um caos, todo mundo desesperado. Eu falei, não, eu aceito essa mudança porque vai fazer bem para o meu paciente. Eu me propus a fazer um treinamento, fui estudar em São Paulo, fui correr atrás e trazia sempre a minha equipe para perto. Tanto que a minha equipe foi uma das primeiras a estar dialisando o paciente de forma contínua, ali no momento que eu envolvia já a equipe técnica de enfermagem, e
as pessoas já se sentiam seguras e acolhidas, aquela máquina já não gerava mais medo. Então a gente precisa estar seguro e saber conduzir essas mudanças. Precisa ser organizado. Se a gente não consegue organizar o nosso ambiente de trabalho, organizar as nossas ideias, os nossos processos, tudo aquilo que a gente tem para fazer, a gente acaba não trabalhando com prioridades, né? A gente vai fazendo tudo de forma muito aleatória. Então a organização, ela nos dá gestão do tempo e priorização de atividades, coisas que precisam ser feitas urgentes. A gente consegue ter uma gestão do tempo melhor e aí consegue fluir melhor o nosso trabalho, ok? E por último, eu coloquei aqui que um bom líder de sucesso, ele precisa ser sociável. É aquele líder de fácil acesso, é aquele líder que dá para você conversar, é aquele líder que o seu liderado tem confiança de chegar e trocar uma ideia e passar um problema que muitas vezes não tem a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com o problema que ele está passando, mas a gente tem que entender, né, que a estrutura mudou, a gente não tem um funcionário técnico de enfermagem, enfermeiro, aquela pessoa é uma e a gente tem aquela pessoa na casa, na vida dela, elas são as mesmas. Então as suas dores, as suas lutas vão estar também intrínsecas dentro do seu trabalho, né? E muitas vezes essas coisas acabam comprometendo, do mesmo jeito que o burnout, né? Aquela estafa, aquela coisa ruim já do trabalho, ele já te deixa num estresse tão grande que você leva isso para casa e afeta o seu relacionamento com seus filhos e o seu relacionamento com a sua família. Muitos casamentos são desfeitos por causa de um burnout. Então, o trabalho afetou a família e muitas vezes a casa afeta o trabalho. E um bom líder, que ele é sociável, que aquele colaborador consegue chegar e conversar, ele consegue alinhar, ele consegue acolher e muitas vezes entender o que está acontecendo para que esse funcionário venha render de forma positiva no trabalho e que ele consiga resolver essas suas pendências familiares. Por isso que eu falo do perfil de liderança coach, né, que é um perfil mais que eu tenho trabalhado, mais que eu tenho desenvolvido, que é essa questão da liderança coach, onde a gente consegue treinar de forma efetiva, não só para o trabalho, mas para a vida, o nosso colaborador. Ok? Gostaram desse conteúdo? Dá um like, clica nesse link, divulga para a enfermagem, divulga para o pessoal que está começando, o pessoal que você sabe que vai começar a estudar. Enfermagem boa se faz através de uma boa liderança. Você tendo esse perfil, um líder de alta performance, colher gasometria, passar a sonda nasointeral, fazer curativo, prescrição, né? Sistematização da ciência de enfermagem, você aprende, é técnica. Você aprende com treinamento, com pessoas que vão estar te instruindo ali, seja na graduação, na especialização, seja na atuação profissional. Desenvolver potencial depende de você. Correr atrás, estudar, assistir às aulas e se aprimorar na sua liderança. Ok? Fiquem comigo que nós vamos ter mais conteúdos relevantes aqui no nosso canal. Um abraço!